Então vamos ver 3 aplicações do método teorema final usando alguns exercícios numéricos. O problema principal é este aqui. Qual o valor final ou nível DC em regime permanente ou seja, qual a tendência da saída de um sistema quando a gente injeta alguns sinais específicos do sistema. Eu vou tratar aqui de um sistema causal. Sistema esse, h de s igual a s mais 3 sobre s ao quadrado mais 4s mais 5. Tá? Se eu calculasse a transformada inversa, eu obteria e na menos 2t cosseno de t mais seno de t u de t, por ser justamente causal. Imagine que isso aqui estaria associado a um circuito RLC subamortecido. Só para ter uma ideia do sistema. E eu vou injetar nesse sistema, para obter o valor final desse sistema, os seguintes sinais. Quando excitado por... Então, vamos começar aqui. A. Impulso unitário. Ou seja, delta de t. E B. Degrau unitário. U de t. Veja, eu tenho h de t. Vou só colocar aqui. Poderíamos fazer, só para a gente entender. Eu poderia calcular y de t igual a x de t convolução h de t, e no final, limite de t tendendo a infinito de y de t. Tá? Eu vou evitar isso e vou usar o teorema, porque eu quero saber o valor final, não quero saber quem é o y de t resultante dessa convolução, seja no domínio S, tá? Fazendo o produto das transformadas e calculando a transformada inversa para aplicar o limite. Eu quero encontrar direto o valor final. Tá? Para isso serve o teorema. Então vamos começar aqui com o primeiro sinal. Então no primeiro sinal, vamos primeiro obter y de S, que é h de S multiplicado por x de S. Isso vai gerar S mais 3 sobre S ao quadrado mais 4S mais 5, multiplicado, transformada de Laplace do impulso, valor 1. E a gente tem S mais 3 sobre S ao quadrado mais 4S mais 5. Vamos traçar a região de convergência de y de S. Parte real de S. Parte imaginária de S. Então veja, como o resultado que eu encontro é dois polos. Vou colocar aqui menos 2 mais ou menos j, esses polos. Cada um deles gera uma fronteira, j negativo, mais j. Vou colocar aqui o valor mais 2 nessa linha. E tenho um zero em menos 3. Tá? Diagrama de polos e zeros. E a região de convergência, vejam, a região de convergência dessa constante, todo o espaço S não tem nenhum valor que torna
ele infinito. A região de convergência desse termo é isso. Tá? Interseção de todo espaço com esse espaço restrito, esse espaço restrito. Bom, agora vamos aplicar o método do teorema do valor final. Então, a ideia toda é que o limite de t tendendo a infinito de y de t, tá? Então veja, quero saber o valor final de y, então preciso do y de s, da sua transformada de Laplace. É obtido aplicando o limite de s tendendo a zero do produto s, y de s. Então veja, o que nós vamos montar é y, limite de s tendendo a zero, basicamente multiplicar por s, aquela expressão s mais 3, dividido por s ao quadrado mais 4s mais 5. Quando aplico esse limite, eu vou obter o valor zero, já que simplesmente estou zerando tudo. Eu vou ter 0 vezes 3 sobre 5, zero. Esse resultado, vejam, já que eu calculei, tem o h de t, tá? Estou fazendo uma convolução dele com impulso, o y de t, vou colocar aqui só, para confirmar. Y de t é e na menos 2t, cosseno de t mais seno de t, u de t. Para t tendendo a infinito, esse termo vai a zero, certo? Então isso confirma o nosso resultado. Vamos ver a região de convergência de y de S e y de S. Essa é uma fonte de confirmação para a gente evitar ter que ter o cálculo da inversa. Agora, ROC de S, Y de S. Então, basicamente, eu adicionei um zero à região de convergência que a gente tinha montado aqui em cima. Então, eu continuo com os meus polos, gerando a fronteira. Meu zero em menos 3. E eu acrescento um outro zero aqui que não modifica em nada essa estrutura. Então, veja. Eu verifico que a região de convergência de S e Y de S contém um eixo imaginário. Isso é uma garantia de que esse resultado faz sentido. Vamos ver situação B. Agora o que nós temos? Um degrau. Então, novamente, y de S é igual a h de S que multiplica x de S, é igual a S mais 3 dividido por S, S ao quadrado mais 4S mais 5. Já coloquei direto, porque a transformada de Laplace do degrau 1 sobre S, sujeito à parte real de S maior do que zero. Região de convergência deste y de S. Vamos colocar aqui embaixo também. Parte real. Parte imaginária. E vejam agora. Eu tenho os dois polos e o zero dos h de S, menos 3. Tem uma fronteira aqui em menos 2, mais j e menos j. E agora, por força
do degrau, eu adicionei um polo aqui na origem, tá? Esse é o y de S. Isso me indica que isso aqui não tem transformada de Fourier, por exemplo. Tá? Então, só para a gente ter atenção. Isto aqui ainda não me inviabiliza, ou não me diz se há ou não valor final, tá? Nível DC. Então, vamos aplicar agora o teorema do valor final. Então, limite. Antes de mais nada, só para a gente ter confirmação. Se eu calcular a transformada inversa dessa expressão, eu vou ter, vou colocar aqui embaixo, y de t é igual a 3/5 u de t menos 3/5 e na menos 2t cosseno de t mais 2 seno de t u de t. Então, note, este termo, essa parte achurada, estar à direita do eixo imaginário, é devido à presença desse degrau. Esse elemento não decai com o tempo, enquanto essa parcela decai. Então, só para a gente ter os paralelos aqui. Não precisamos disso, isso aqui vai ser para a nossa confirmação. Então, o limite, então, pelo teorema do valor final, limite de t tendendo a infinito, de y de t, pode ser obtido diretamente pelo limite de s tendendo a zero, de s y de s. E notem, quando eu aplico esse produto de s, y de s, eu vou obter limite de s tendendo a zero, de S que multiplica S mais 3 sobre o y, denominador do y de S nessa circunstância, S ao quadrado, 4S mais 5. E notem que há um cancelamento do zero gerado pelo denominador final com o polo do degrau. E quando aplico o limite, eu vou obter o valor de 3/5. Note que esse resultado é confirmando por y de t, justamente 3/5. Tá certo? Porque, veja, para t tendendo a infinito, o degrau unitário eu tenho 3/5. Para t tendendo a infinito, esse exponencial vai a zero, forçando todo esse termo a zero. Né? Vamos ver a região de convergência de S, y de S. Então, veja o que nós temos aqui. Os nossos dois polos do denominador. Este polo eu vou colocar aqui, mas só para a gente entender. Este polo do degrau foi cancelado por este zero do teorema do valor final. E aqui eu tenho um zero em menos 3. A minha fronteira. Então, veja, eu acabei com este zero do teorema cancelando o polo do degrau, ou do y de S. Então, eu restabeleço a fronteira aqui e eu tenho essa situação como região de convergência. Aqui menos 2, né? Lembrando. Aqui menos j, aqui mais j. Né? Então, veja, se a região de convergência de S, Y, S inclui o eixo imaginário, eu garanto que esse resultado aqui faz sentido. Tá certo? Assim como no problema anterior, veja.
a região de convergência garante que esse resultado faz sentido. Vamos ver agora um caso onde a gente, pela região de convergência e pelos resultados no tempo, a gente confirma que a gente tem que ter a região de convergência de S, Y de S contendo o eixo imaginário. Tá? Depois a gente vai discutir um pouco sobre os polos do sistema. Esse problema é um pouco mais direto. Tá? Vamos suponha y de S ser S sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Tá? A sua transformada inversa, só para a gente ter um ponto de apoio para a confirmação, é cosseno de 2t U de t. Veja, claramente essa função, com o aumento de t, oscila entre mais 1 e menos 1, naturalmente, com essa frequência 2, não tendendo a nenhum valor. Então, essa expressão, então vamos colocar aqui, ó, não existe limite de t tendendo a infinito deste y de t. Tá? Vamos checar pelo teorema do valor final esse tipo de situação. Né? Então, limite, então, pelo teorema do valor final, limite de t tendendo a infinito de y de s, de y de t, desculpe, né? É igual ao limite de S tendendo a zero do produto S e Y de S, cuja região de convergência a gente já vai definir. Tá? Então, veja, basicamente eu tenho S ao quadrado sobre S ao quadrado mais 4. E limite disso só melhorar aqui, tá? Limite de S tendendo a zero de S ao quadrado sobre S ao quadrado mais 4 é zero. Então, veja, esse resultado não condiz com a nossa expectativa. Né? Vamos ver como é que eu checo ele. Então, região de convergência de S, Y de S. Então, veja, eu tenho 2 zeros na origem e 2 polos também na origem. Se eu tirar as raízes do denominador, eu vou ter menos 2j, vou colocar à esquerda. Menos 2j mais 2j. Outra coisa que eu esqueci de falar, vamos considerar aqui causal, né? É causal justamente para gerar essa função causal. A fronteira está ainda no eixo imaginário porque este S do teorema do valor final não foi capaz de cancelar esses dois polos de y de S. Então veja, quando o eixo imaginário não inclui, quando a região de convergência não inclui o eixo imaginário, eu sei que esse resultado é sem sentido. Então vou colocar aqui. Como a ROC de SY de S não contém S igual a J ômega, não existe limite de t tendendo a infinito de y de t. Então veja,
eu posso primeiro calcular a região de convergência de S y de S para saber se faz sentido aplicar o teorema do valor final ou não. Tá? Veja, eu tenho que garantir basicamente que os polos de S y de S estejam aonde? À esquerda do eixo imaginário para a gente ter convergência. Tá? Nesse resultado, como foi mais direto, a gente pode também voltar aqui no problema onde eu tinha sistemas, tá? Onde eu dou H de S. Notem onde estão os polos do sistema. Os polos do sistema estão à esquerda do eixo imaginário. Isso já me garante de antemão que, se eu excitar por degrau, por exemplo, o S do teorema do valor final vai cancelar o S do degrau no denominador. Certo? Então, reforço. Vamos sempre observar a região de convergência de S y de S. Vou até colocar aqui em ênfase, para a gente saber a aplicação. E note, apesar de eu ter y de t calculados e h de t calculado, eu verifiquei que o resultado obtém diretamente qual que é o valor de regime permanente, né? Porque o transitório é ignorado pelo teorema, focando no coeficiente associado ao degrau nível DC. Por isso que eu falei nível DC, porque eu pego o valor do degrau. Depois de muito tempo, transitório desaparece. Tá? Note que na primeira função, tá? Quando a gente confirmou, ó, y de t não tem um degrau isolado com coeficiente, ou teria zero que multiplica degrau. Então só tem transitório. Transitório, depois de muito tempo, zero. Tá? Então fica aqui a dica para quando eu quiser encontrar nível DC em regime permanente, tá? Sem ter que passar pelo cálculo da transformada inversa.